Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo ótimo, tudo bem. Você acredita, Tarcísio, que há uns dias atrás, à noite, eu sonhei com essa vinheta? Eu acordei e falei, meu Deus, começou o programa. Com essa vinheta do programa. Mas não era o rádio ligado mesmo? Não. O programa tem reprise de madrugada, de repente você deixou o rádio ligado lá. Não, foi um pesadelo mesmo. Foi um pesadelo. Agora, para quem está ligando... A parte pior do pesadelo foi quando você escutou a minha voz ou a tua voz? A minha. Tá certo. Você sabe que eu tenho vergonha de ouvir o programa? É mesmo? Quando tem a reprise... Das besteiras que a gente fala. Nossa senhora, se eu estou andando de carro, ligo, às vezes ando de madrugada, inclusive, né? Ligo, e de repente cai no programa, eu mudo de estação. Eu morro de vergonha. Morro de vergonha, tá certo. Bom, mas para quem está ligando pela primeira vez nesse programa vergonhoso, nós estamos tentando tirar dúvidas de informática. Honesto. Vergonhoso, mas honesto. Nós somos honestos. Nós estamos tentando tirar dúvida de informática e repassar para os ouvintes as dicas que outros ouvintes têm a respeito da internet, da informática e de problemas que o computador tenha causado. Para entrar em contato com o programa, basta mandar um e-mail para o info@redeeldorado.com.br. tomando o seguinte cuidado. No assunto, você coloque, por favor, Plug Eldorado. É uma dica para você ser reconhecido como não spammer. E tudo, todas as informações, as perguntas, o teu nome ou o teu pseudônimo, tudo no corpo do e-mail, por favor. E nada de anexos, porque os anexos são extremamente perigosos. E eu insisto mais uma vez, por acaso eu peguei hoje, assim, claro que eu senti mais pelo faro de que se tratava de uma dúvida para o programa. Mas eu baixei ali todos os e-mails e tinha ali um que não tinha no assunto do programa, Plug Eldorado, mas estava escrito help com um monte de exclamações. Aí eu desconfiei que pudesse ser uma dúvida, né? E abri e realmente era, mas não é para pôr help, não é para pôr dúvida, ponha Plug Eldorado no campo assunto, que esse é vamos dizer assim, a sua senha para o seu e-mail não ser deletado sumariamente, sem ser lido sequer, por ser confundido com spammer, tá bom? Bom, aqui nós temos... Detalhe, Pierluigi, este, só para registrar, é o programa 285. 285, isso mesmo. Marcelo Brandino, olha, já manda uma dica. Relativo a programas passados, teve a discussão de renomear uma coisa que o DOS fazia, que é renomear em lote, quer dizer, você tem um monte de arquivos e que quer renomear todos ao mesmo tempo. Na realidade... Como é que funcionava mesmo isso? Só pra gente... Era assim, existia um comando no DOS chamado né? Ou rename. Era rename, né? O nome completo. Só que você podia abreviá-lo para as 3 primeiras letras apenas, se não me engano. Era R-E-N, né? Ren. Aí você dava um espaço, aí você escrevia assim, foto asterisco ponto asterisco para foto asterisco ponto txt, sei lá. Aí o que ele faria? Ele pegaria todos os arquivos que começavam com a palavra foto, mais alguma coisa, esse asterisco tinha o significado de um coringa, né? E com qualquer extensão e os renomearia para os mesmos nomes, foto mais aquela coisa que já, né, do nome original, só que mudaria a extensão para .txt ou qualquer outra coisa. Então você tinha essas possibilidades de fazer essas renomeações em lote. Usando os famosos caracteres especiais, né? Isso. Que era, por exemplo, coringa tinha o ponto de interrogação. O ponto de interrogação que era o coringa de um único caractere. Exatamente. E o asterisco era o coringa de um conjunto de caracteres. De um trecho qualquer. Não importava o tamanho. Agora, diz aqui o Marcelo que existe no Baixa Aqui, existe um software gratuito em português chamado Renomear Tudo.
Renomear tudo. Renomear tudo. Ele é um software... Conforme o prometido, ele deve renomear tudo, tá certo? Agora, diz o seguinte, que é interessante pelo seguinte, porque na hora que você instala ele no teu Windows, quando você clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo qualquer, ele passa a constar do menu. Daquelas opções do... Uma das opções é normalmente renomear. Ele passa a ter também a opção renomear tudo. Entendi. Então você seleciona um lote e renomeia tudo. É que nem por exemplo, como faz vou pegar um exemplo aí, o WinZip, né, que é aquele compactador de arquivos para o formato zip, quer dizer, o mais tradicional. Sim. Quando você instala o WinZip na sua máquina, ele também acaba acrescentando aquele menu de opções com o clicar do botão direito do mouse sobre o nome de qualquer arquivo, né? Naquele menu de opções aparece a opção de adicionar aquele arquivo para um arquivo zip, né? No formato compactado. Exatamente. Então esse também faz isso. Outro é o Avast, também faz uma coisa parecida. Quando você tem o Avast instalado no seu computador... O Avast é um antivírus. É um antivírus. Você pode, clicando com o botão direito do mouse sobre um determinado arquivo, que eventualmente você tem dúvidas, suspeitas se ele tem vírus ou não tem vírus, né? Aparece a opção escanear com Avast. Somente aquele arquivo. É uma opção interessante, porque evita, por exemplo, de você baixar um arquivo, de repente, que você tenha dúvidas, um arquivo que esteja eventualmente suspeito, com suspeita de vírus. Então, antes de baixar, você clica, ou baixar ou rodar, né, ou executar aquele arquivo, você clica com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo, escolhe a opção escanear com a Avast, e aí o Avast, claro, se tiver atualizadinho, ele vai te dizer se aquele arquivo tem ou não tem vírus. Porque escanear o computador todo exatamente, evita você ter que escanear o computador todo toda vez que você tiver alguma suspeita, né? Você escaneia, pode escanear uma pasta, um conjunto de arquivos, enfim... Então, essas opções, é bastante comum muitos programas que lidam diretamente com arquivos acrescentarem no menu de opções do botão direito do mouse quando você clica sobre um arquivo qualquer do meu computador, né? Então, repetindo, você entra no www.baixaqui, sendo que esse aqui é com K, .com.br/download, e você escreve renomear tudo.html. É isso aí. Tá certo. Acabei de adquirir uma nova CPU. Você leu isso aqui, Pierluigi? É do arquiteto do Tatuapé, né? Certo. Eu não sei se eu sei responder esse negócio aqui, mas em todo caso, caso a gente não saiba responder, porque às vezes as coisas são um pouco técnicas e específicas demais. Mas eu falo o seguinte, o arquiteto do Tatuapé acabou de adquirir uma nova CPU, porém, faz-me dó ter que me desfazer da minha antiga e fiel companheira. É gozado, né? A gente vai colecionando os computadores, né? Vai se afeiçoando. Você sabe que faz mais de quase 2 anos que eu adquiri um outro computador, mas o velhão tá lá ainda. O meu também. Tá lá. Aliás, o meu acabou Mas quando eu ligo para ver se ele ainda funciona. O meu antigo, que ainda tá lá, ele tem o monitor ainda CRT, né? Quer dizer, e acabou de explodir. Acabou de explodir. Explodiu, choveu em cima, deve ter dado algum curto, explodiu. Bom, é uma goteira lá em casa. Então ele tá lá com a antiga máquina dele. Sendo assim, estou tentando encontrar um meio de continuar a usar a antiga, e deram-me a ideia de montar uma rede local entre os dois PCs. Certo, isso é possível. Especialmente se os dois rodarem Windows. Sem problema. Vasculhando a net, encontrei 2 métodos que posso utilizar sem uso de um roteador. Uma que é feita por meio de portas USB das máquinas, por meio de um cabo link USB. E outra que é feita por meio de um cabo paralelo, chamado cabo LAP-Link. Sim, que era o método que o pessoal usava muito para ligar os laptops, né, às redes, era o cabo LAP-Link. Pois bem, aí surgiram algumas dúvidas. Há diferenças entre as duas opções com relação à velocidade de tráfego entre os PCs? Sim, eu suspeito que o USB seja mais rápido. Com certeza, com certeza. Veja bem, e não é uma opção técnica, é um palpite baseado só numa coisa. Se o outro fosse mais rápido, ninguém teria inventado uma coisa mais lenta. Exatamente. Como o USB veio depois da conexão paralela. Inclusive, Pierluigi, o cabo LAP-Link ele já está em desuso. Quer dizer, se você tem na sua máquina antiga uma porta USB, e deve ter, opte nesse caso
pela porta USB, né? Pela ligação link USB, que é, com certeza, não sei quantas vezes, mas com certeza ela permite um tráfego mais rápido dos dados entre os dois PCs. E agora com o USB 3, aliás. Sim. Com o USB 3 o negócio é um tiro, só que aí você tem que ter uma placa especial de leitura do USB 3, mas é um tiro, é um negócio assim absurdo, dá medo. No PC mais antigo, o sistema operacional é o Windows 92 Second 98. Edition. As 98 Second Edition. E no mais novo, é o Windows XP mais Linux Ubuntu. Mesmo com sistemas operacionais diferentes, há viabilidade em executar essa rede? Bom, com certeza, o Windows, com certeza sim. Tá? Mesmo que no PC mais antigo o Windows seja o 98 e no mais novo o Windows XP, você pode configurar o mais antigo, o Windows 98, como um computador secundário, vamos dizer assim, o computador cliente. Um escravo. O cliente. Não, cliente. O cliente. E coloca o servidor no Windows XP. Com relação à ligação Linux e Windows, eu sei que é possível, mas aí me parece que deveria ser usado algum protocolo de internet, portanto, para estabelecer essa ligação, essa rede, vamos dizer assim, ou algum software específico, mas de qualquer forma aí você precisaria, muito provavelmente, optar por um roteador. Uhum. Né, Pedro Luiz? Eu acho que aí... Seria mais... Em casa eu tenho rede com roteador. É tranquila essa rede. Você compra um roteador desses sem fio, esses que você usa para fazer, para distribuir a sua conexão de internet para vários computadores que tem o wireless, né? E aí cada computador, você compartilha os arquivos ou as pastas que você queira compartilhar e pronto. Cada computador acaba enxergando os outros através dessa rede local, né? É possível também fazer isso com o roteador. 3. Posso continuar a acessar a internet de ambas as máquinas? Ou uma será subordinada à outra? Aí é que está. A máquina que vai ser configurada como servidor, ela também vai ter que ser servidor de internet. E a outra vai ter que ser servidor proxy, né, como se chama. E a outra vai ter que ser um cliente desse servidor proxy. Então é possível, sim. Tá? Mas um detalhe, viu, arquiteto do Tatuapé? É mais fácil fazer tudo isso a partir de uma rede usando um roteador sem fio. Né? Porque aí, inclusive, você vai ter disponível na sua casa o sinal de internet, até eventualmente para, se um dia você adquirir um notebook, né, ou alguém chegar lá com o notebook e quiser navegar na internet, claro que aí você vai travar todo o sistema com uma senha, não vai deixar a coisa aberta, senão qualquer um navegaria e entraria na tua rede, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que seja mais funcional já fazer isso usando um roteador, que aí você já mata todos os coelhos numa única cajadada, né? Você já resolve o problema das redes, da incompatibilidade eventual de sistemas operacionais, você já consegue acessar a internet de todas as máquinas, inclusive as futuras. Inclusive, por exemplo, se você tiver com o servidor desligado, mas com o roteador ligado, isso é importante, você continua tendo acesso à internet. Sim, porque quem faz o papel de servidor agora é o roteador. É o roteador, ele é que faz o login, né, na realidade, na internet. Então, o que você pretende é possível. USB, é preferível ao LAP-Link, mas eu diria que preferível aos dois é realmente ter uma plaquinha de rede em cada computador e uma plaquinha wireless, aliás, e aí usar um roteador sem fio, que acho que a coisa fica bem mais interessante. Um dia você vai comprar um notebook com wireless, você vai querer usar o notebook em casa também, é bem melhor. E aqui ele passa uma dica, viu, para pagar a dívida, falou, já que vocês me esclareceram. Você tinha, o Tarcísio comentou num programa passado, um site interessante onde você pode editar imagens online. É o Bifunk, né? Era o Bifunk. Ele dá como sugestão também o Piquenique. Olha que legal. O Piquenique. Só que cuidado que esse Piquenique se escreve de uma maneira toda especial. É www.pic, com C, nick, com K. Ah, tá. Então, pic, com C, nick, com K, .com. Só .com e aí já é suficiente, né? Tá certo. Agora, não é nem da forma brasileira,
nem da forma americana, inglesa, né? Que picnic, da forma americana, com C e C, não é isso? É que o Nick tem aquela conotação de apelido, né? Então deve ser uma brincadeira. Então aí fica com C primeiro e depois com K, picnic. Tá bom. Agora, a Jaqueline, de Americanópolis, aqui do estado de São Paulo, diz o seguinte: ouvindo o programa antigo, o professor Tarcísio mencionou que usava o photofiltre. Que continua usando. Ainda ontem eu mexi em umas imagens lá. E aí ele observou que o software está em inglês. Mas que eu saiba, o Tarcísio está usando o photofiltre em português. E justamente a Jaqueline está chamando a atenção que existe um arquivo para traduzir, né? Que se você instalar, se você instalar na própria pasta do photofiltre, quer dizer, lá, por exemplo, C:/, arquivo de programas, photofiltre, aí você instala dentro dessa pasta esse arquivo em português, aí ele passa a funcionar em português, né? É verdade. Aliás, não tem só arquivos de tradução para a língua portuguesa, tem para várias línguas, né? No caso, é óbvio que só interessaria para a língua portuguesa. Não, em russo também, porque se o cara quer sofrer, ou seja, se o cara quer realmente for masoquista, ele põe em russo, porque não vai entender nada, ele vai ficar batalhando. Exatamente, é uma coisa completamente maluca, né? Não dá nem para ter noção do que está escrito ali. Mas eu queria fazer uma observação, viu, Jaqueline? Na realidade, eu falei que o software está em inglês, no seu original, está mesmo, mas eu acho que eu mesmo já havia achado esse arquivo de tradução. Você esqueceu, né? Eu tinha esquecido disso, porque eu estava falando que ainda ontem eu mexi para editar algumas imagens usando o photofiltre, e eu observei que a minha versão de photofiltre está lá, com todos os menus em português, as mensagens em português. Então é bem provável que eu já tenha colocado esse arquivo de tradução lá e tinha esquecido dele. Pois é, exatamente. Bom, onde se acha esse arquivo de tradução, Tarcísio? Então, você entra no mesmo endereço que você entra para baixar o arquivo principal, vamos dizer assim, né, o arquivo de programa lá no Baixa Aqui, né, como o Pierluigi já falou, é www.baixaqui.com.br/photofiltre. Esse foto é com PH. O primeiro é com PH e o segundo é com F. Quer dizer, o de foto é com PH e o de filtre é com F. Para de cuspir no microfone. Isso, eu estou me controlando aqui. Então, photofiltre.htm, tá? Aí você entra na página e lá no final da página tem um link a partir do qual você pode baixar o arquivo de tradução também, né? Então, nessa página você pode baixar tanto o photofiltre quanto também o arquivo, tem um link lá para o arquivo de tradução, tá bom? E aí faz como o Pierluigi disse, ou como a Jaqueline está dizendo. Esse arquivo de tradução, depois da instalação, né, vai ser criada uma pasta photofiltre dentro de arquivos de programa, e dentro dessa pasta você simplesmente despeja, copia ali o tal arquivo de tradução, que aí automaticamente você já vai ter a língua portuguesa disponível também no photofiltre. Tarcísio, em programas passados comentamos justamente aquela falha do gerenciador de arquivos do Windows, ou tanto no meu computador quanto no Windows Explorer, o fato dele não permitir imprimir, e o Antônio Roleira, ele deu aquela sugestão de usar o Print Folder. Sim. E bastava procurar nos infodrops. Só que ele foi procurar nos infodrops, não está mais lá. Precisamos falar, inclusive, com o Jefferson. O Jefferson para dar Mas, de qualquer forma, se alguém está procurando o Print Folder, que é esse software que permite imprimir a lista de arquivos que aparecem no Windows Explorer, basta entrar no... é muito engraçado. Nonsense. No Nonsense. Nonsense-software.com. Aí você dá barra, aí você tem duas opções. Ou você pega o Print Folder, que é a versão Trial, a versão Shareware, ou você pega ou escreve, em vez de Print Folder, você escreve Freeware, que você procura a versão free, né, do software. Certo. Mas de qualquer forma, eu queria aqui insistir mais uma vez. Dá para explorar os arquivos do Windows usando o navegador. Você vai dizer como? Simples. Lá no campo de endereço, se você escrever http e em seguida algum endereço, você vai acessar um site da internet. Uhum. Se você escrever ftp e alguma coisa,
você vai conseguir fazer upload e downloads através do sistema FTP. Vai transferir arquivos. Agora, se você escrever, agora atenção, file, ou seja, F-I-L, 2 pontos, 3 barras, não 2, barra, barra, barra. Escrever, por exemplo, C 2 pontos, barra, o navegador vai abrir a pasta, o drive C inteirinho, cuidado que aí as coisas não vão aparecer em ordem alfabética, vai abrir inteirinho e cada pasta vai ter do lado um link. Aí você clica no link da pasta, vai abrir as subpastas, você consegue navegar tranquilamente dentro do... Então, o truque qualquer é escrever file, 2 pontos, barra, barra, barra. E a partir daí você pode... Aí você escreve C 2 pontos, D 2 pontos, se você quiser ver lá o que tem no drive de CD ou coisa parecida, né? Vai indo. Aí funciona tranquilo. E aí dá para imprimir, né? Aí dá para imprimir. Aí dá para imprimir porque você usa os recursos do navegador, né? Então você tem a opção de impressão a partir do próprio navegador. Agora, por falar em falhas do Windows, quer dizer, aquelas coisas que não foram pensadas no Windows, o Sérgio Félix tá nos mandando o seguinte e-mail. Tenho alguns anos de informática, tenho também aprendido muito com o programa. Porém, tem uma coisa que me atazana desde os tempos do Pentium 100. Quando tenho de transferir arquivos de pastas de um diretório para outro, ou seja, ou dentro de um mesmo HD ou coisa desse tipo, usando o famoso copiar e colar, ou recortar e colar. Naquela base de selecionar e copiar uma montanha de pastas e depois colar essa montanha de pastas em outro diretório HD, lembrando sempre que o tamanho da façanha às vezes leva de 15 a 20 minutos, porque realmente da quantidade ler e escrever. O HD fica lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Muitas vezes, lá pelo finalzinho, e normalmente é sempre no finalzinho, bom, veja bem, Sérgio, é a lei de Murphy, né? Se fosse no começo seria fácil, mas no finalzinho, acontece alguma coisa que o Windows não consegue gravar. E aparece aquela mensagem bem conhecida por nós, o Windows não consegue gravar. E perde-se todo o trabalho. Sim, todos aqueles 15, 20 minutos que você imagina que os arquivos já tenham sido transferidos, né? Já não foram. Agora, ele desfaz tudo que fez, né? Agora diz o seguinte, o Windows, por que não pula esse arquivo corrompido e não continua gravando? Ou até eu acrescento, Sérgio, por que não aparece aquele menu com a opção Skip? Skip que o DOS tinha isso. Quando você mandava lá aquele copy, asterisco, ponto, asterisco, para, sei lá, D 2 pontos, você estava copiando tudo que estava naquela pasta corrente para um drive D, por exemplo. O dispositivo que estava lá, um disquete na época, né? No drive D. E quando ele não conseguia manipular um determinado arquivo ou por dar erro de leitura ou coisa parecida, na verdade aparecia uma opção que era assim, retry, né? Tente de novo, ou skip, quer dizer, pule esse, né? Aí ele já ia tentar fazer a cópia dos demais, ou abort. Aí o abort fazia o quê? Ele abortava a operação, mas naquele ponto. Ou seja, o que já tinha sido copiado anteriormente, já foi, né? Ele não vai perder aquele trabalho. Sim. Ele apenas abortava naquele ponto. Ou seja, os arquivos que estavam pendentes a partir dali é que não seriam copiados se você escolhesse a opção abort. Agora, no caso do Windows, realmente, né, quando você tenta copiar uma pasta de um lugar para o outro, se ele dá erro num determinado ponto, eu acho que ele dá o abort, viu, Pierluigi? Eu tenho quase certeza de que o que ele conseguiu copiar já foi até aquele ponto. E a partir dali, se ele não conseguir copiar, o que ele faz é interromper. Ele não tem a opção pular. Mas ele simplesmente interrompe o processo de leitura e gravação a partir dali. Acho que é isso. Mas, em todo caso, eu vou tentar, né? Quer dizer, porque repente... se, por exemplo, você tenta copiar um lote de arquivos de uma pasta para outra pasta que já existe, e existe na outra pasta um arquivo com o mesmo nome, ele interrompe e pergunta, grava em cima ou não? Sim, mas aí é caso de conflito de nome. Tudo bem. O que ele está, o caso do Sérgio dizendo aqui... É arquivo corrompido, é assim, né? Você selecionou uma série de pastas e mandou copiar ou deslocar de um ponto para o outro no HD.
Aí depois de 15, 20 minutos, lendo, copiando, lendo, lendo, escrevendo, de repente aparece um maldito de um arquivo que está corrompido. Aí o Windows diz que não consegue gravar, pronto, e diz ele que todo o trabalho foi perdido. Pois é, eu já passei por situações parecidas como essa, e notei que não era bem assim, que todo o trabalho havia sido perdido. Quer dizer, até o ponto que o computador tinha chegado, ele tinha feito a cópia. Na realidade, aí o trabalho que dá é que você tem que localizar qual é o arquivo corrompido e ver quais não foram copiados a partir daquele ponto para liquidar a sua cópia. Né? Conseguir. Bom, eu acho que agora a gente vai para um rápido intervalinho, deixando em suspenso uma pergunta que nós vamos responder no segundo bloco. E qual é a pergunta? Da Eliane. Ela não consegue abrir determinados PPS. Já a gente responde para ela. Apesar de ter achado o molho bolonhês uma delícia. Né? Tá certo. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Você quer se manter antenado em tudo que está acontecendo em tecnologia? A agência de notícia Reuters mantém uma página em seu site especializada no assunto. Vale a pena uma visita frequente para se manter atualizado nessa área que muda tão rapidamente. Você vai encontrar artigos muito interessantes, vídeos e dicas tanto sobre tecnologia em geral, quanto especificamente sobre internet. Aproveite também a sua visita e explore as outras áreas do site, tais como política, saúde, ciências e coberturas jornalísticas especiais. Para acessar essa página, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 980. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. 360 Graus é o nome de uma revista sobre esportes de aventura, equipamentos, náutica, aviação, ecoturismo, ecologia e expedições. Para quem se interessa por esses assuntos, uma visita ao site 360graus.terra.com.br é praticamente obrigatória. Quem nos dá essa dica é o ouvinte Reinaldo Menezes. Ela pode ser conferida também acessando o site www.intermatica.org e procurando o Infodrop número 413. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta, agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Esse que é o de número 285. 85, exatamente. 285. 285. Você sabe que o pesadelo que eu tive teve pelo menos uma utilidade? Depois de 284 programas, eu descobri que a vinheta que começa o segundo bloco não é igual à vinheta que começa o primeiro. Depois de mais do que 284, porque esse número é simbólico. Na verdade, a gente começou a numerar a partir do 100, quando a gente já devia estar lá pelo 200, né? Tá certo. Mas agora que eu percebi. Mas voltando nós tínhamos prometido para Eliane Fotti, que gostou muito da receita do molho à bolonhesa, diz o seguinte: sou ouvinte assíduo, mesmo antes de possuir computador. Uau! Meu problema é o seguinte: não consigo abrir alguns arquivos PPS. Aparece a seguinte informação: Microsoft PowerPoint não pode ler Documents and Settings, /Eliane, /configurações locais, /temporary internet files, content, blá 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 blá, nome do arquivo PPS. Certo. Bom, na realidade, todo esse enorme endereço é justamente onde o Windows guarda os arquivos temporários, ou seja, você abriu um anexo da internet e você pediu não para salvar, mas você pediu para abrir. Normalmente tem aquela opção, né? Tem um anexo, você clica em cima, quando você põe no baixar, né? Aqui, aí ele diz o seguinte: você quer abrir ou quer salvar? Se você quiser salvar, ele guarda em alguma pasta que você escolheu. Se você quiser abrir,
ele abre o aplicativo correspondente. Se for um .doc, ele abre um editor de texto, se for um .jpg, ele abre um editor de imagem, e se for PPS, ele abre um editor de slides, um tocador de slides, que não precisa ser necessariamente o PowerPoint, hein? Não. Se você tiver, por exemplo, o OpenOffice ou BROffice instalado, existe lá um que lê os PPS tranquilamente, né? Então, mas aí eu acho que uma solução para o caso dela é, em vez de escolher a opção abrir, escolher a opção salvar. Ou então, quando houver um link para um determinado arquivo PPS, esteja ele no e-mail ou num arquivo ou numa página de internet, clique com o botão direito do mouse sobre esse link. Atenção, botão direito, não esquerdo. O esquerdo normalmente aciona o link como qualquer site que você faz, né? Qualquer link você clica com o botão esquerdo. Não, clique com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo que deve ser baixado, e aí no menu que se abre, escolha a opção salvar arquivo como, ou salvar link como, ou coisa parecida. Aí ele vai salvar em alguma pasta que você destinar o arquivo no formato PPS. E depois, nessa pasta, né, você abre essa pasta, dá um clique duplo, aí sim, com o botão esquerdo, um clique duplo sobre o nome do arquivo que você baixou, e vê se esse arquivo abre ou não, né? Que pode ser um defeito, pode ser um defeito do arquivo que não foi bem transmitido. Exatamente. Ou até mais seguro, sabe fazer o quê? Abre o PowerPoint e depois vai lá em arquivos e manda abrir esse arquivo. O tal do arquivo PPS que você baixou, tá? Eu acredito que seja mais um problema, às vezes até de memória, viu? Porque a coisa fica ali num diretório, numa pasta temporária de arquivos, e por algum motivo ele não abre, né? O Windows não abre, ou melhor, o PowerPoint não abre porque a gravação nessa pasta não foi feita com sucesso, não sei. Precisaria fazer primeiro esse teste que eu disse. Tente salvar o arquivo numa pasta qualquer, que você abra aí só para esse destino, e depois vá lá, dê o clique duplo, então como o Pierluigi disse, abra o PowerPoint e dê o carregar, o abrir arquivo, vai lá na pasta e manda tentar abrir esse arquivo que você baixou. Se não abrir, aí o defeito está no arquivo, tá? Bem provavelmente no arquivo. Tarcísio, bom, será que dá para escutar? Não sei, eu estou escutando, mas eu estou aqui do teu lado. Quer dizer, na realidade, o truque é o seguinte: encoste o polegar no dedo, na ponta do dedo médio, tanto na mão esquerda quanto na direita. Deixe o dedo indicador mole, levante as duas mãos, abaixe rapidamente e em seguida suba. Certo. Aqui está a direita, então é um bom truque para saber qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo do mouse. Certo. Porque tem algumas pessoas que ficam meio perdidas aí, né? Ficam meio perdidas. É verdade, então, essa foi a dica do Pierluigi para descobrir qual é a sua mão direita, caso você tenha dúvidas, né? O Arthur Zanotti, tem uma dúvida. Meio estranha. O que ele perguntou aí? Ele está querendo dizer uma pergunta meio seca. Qual é o tipo de papel que deveria usar para imprimir fotografias 3x4? E se tem aqui esse tipo de papel no Brasil e onde ele pode encontrar? Bom, você mandou essa dúvida para o Thales? Mandei. Na realidade, o Thales... Lá, o nosso assessor de assuntos fotográficos. Assessor de assuntos fotográficos, né, que é o diretor e professor lá da Full Frame, que é a escola de fotografia dele. Quem tiver aí curiosidade pode dar uma entrada no site da Full Frame. Lá, inclusive, você vai encontrar várias dicas de fotografia digital. É o www.fullframe.com.br. Esse Full Frame você escreve assim, é F-U-L-L-F-R-A-M-E. Full Frame, tá? Pois é, e o Thales, ele respondeu aqui pra gente, primeiro que ele também achou estranha a pergunta, né? Porque ele falou, mas tem que ser 3x4 a fotografia? Não pode ser qualquer outra? Porque na realidade não existe uma relação entre o tamanho da fotografia a ser impressa e o tipo de papel. Fotografia é fotografia, você imprime num tipo de papel que dê a melhor resolução na impressão, né? Quer dizer, se no caso aí, qual é o nome do nosso ouvinte? O Arthur. Se o Arthur não quiser recorrer a essas
reveladoras digitais, que hoje tem tantas por aí, que estão cobrando cada vez menos por cópia. Sim, né? Especialmente se você tiver um lote grande de fotografias, você paga uma ninharia por cópia. Exatamente. Né? E, se ele não quiser recorrer a essas, ele pode tranquilamente fazer o seguinte, comprar um papel do tipo gloss paper, né? Verificar se a impressora dele comporta isso, se ela tem resolução fotográfica, porque às vezes a impressora não é tão boa assim, nem vale a pena fazer isso, mas se é uma dessas novas impressoras jato de tinta, com boa resolução e que comporte os tais gloss paper, que são aqueles papéis brilhantes. É papel revestido, né? É um papel revestido. Gloss significa invernizado. Invernizado, né? Exatamente. É papel brilhante. E você vai conseguir uma resolução no modo fotográfico na impressora que vai dar para enganar bem aí as suas fotos 3x4. Talvez o que o Arthur esteja preocupado é que se essas fotos 3x4 forem utilizadas em documentos ou coisa desse tipo, que elas têm que ser mais duras, mas o papel teria que ser, portanto, mais grosso. Mas aí existe um papel da Kodak também, que ele sugere aqui, que é o 102 por 152 milímetros, que se chama Inkjet Snapshot Paper, tá? Que pode ser, como o próprio nome já diz, Inkjet, utilizado em impressoras jato de tinta, tá? Mas na realidade um gloss paper já serve. Tá? Agora, por falar em onde papel... encontrar? Onde encontrar, ele encontra em grandes distribuidoras, tipo papelarias de grande porte. Ou até em lojas especializadas em fotografia, né? Ou então em lojas especializadas em fotografia. Especialmente aqui em São Paulo, tem uma concentração delas ali do lado do antigo Mapping, que hoje, se não me engano, sei lá, mudou lá, não sei que loja que funciona hoje lá, é ali bem no centrão da cidade, uma rua que sai em frente ao Teatro Municipal. No Viaduto do Chá, né? É a Rua Conselheiro Crispiniano, isso. Lá tem várias lojas especializadas em fotografia. Se alguém está com saudade da máquina fotográfica não digital, lá você encontra ainda, né? E você encontra filme, inclusive. Com certeza, você encontra filme. Então tá aí, essa é a dica do Thales. Uma outra dica que o Thales dá aqui, eu endosso perfeitamente, é que tanto o papel glossy quanto a própria impressão no inkjet, né, numa jato de tinta, elas normalmente tendem a ser um pouco caras, né? Primeiro porque a impressora jato de tinta, o cartucho de tinta normalmente é bastante caro, e numa impressão com qualidade fotográfica, bastante tinta será utilizada, né? Não é aquela impressão que você faz tipo rascunho que usa pouquinha tinta. Que, aliás, quando alguém vai imprimir algum documento, a minha dica é ponha no modo rascunho, porque a diferença de legibilidade entre o modo normal e o modo rascunho é ínfima. É verdade. E o gasto de tinta é brutalmente diferente, né? E a velocidade também, né? Agora, então, no caso do Fotos 3x4, tentar aproveitar o papel da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, pegar essas fotos e... Eu faço isso, por exemplo. Quando eu quero imprimir várias fotos, eu abro, por incrível que pareça, o Word, crio uma tabela e coloco uma fotinho dessas em cada célula da tabela, né? Porque assim, tantas fotos quantas eu quiser. Claro que eu não vou exagerar, porque eu quero fazer aí primeiro não vou guardar um bolo de foto 3x4 lá em casa. Mas, por exemplo, se você tem fotos 3x4 sua, do seu irmão, da sua mãe, se você for casado, da sua mulher, tal, você já aproveita e põe ali 3 de cada um, já aproveita o máximo possível a folha de papel, para você não gastar uma folha para imprimir uma fotinho daquela. E dependendo da tua habilidade, você pode até imprimir fotos de tamanhos diferentes, porque... Você pode distribuir ali, naquela tabela, você pode distribuir fotos de tamanho diferente. Agora, na hora que você grava esse arquivo, haja HD, hein? Porque ele fica um arquivo grande, claro, ele tá comportando, tá armazenando muita informação. Porque, né? o Word grava as fotos, quando você põe uma foto no Word, em formato BMP, né? Ele não compacta, né? Ele não compacta. Até para não perder qualidade, tá? Não tem algoritmo de compactação aí. Tanto é que uma foto pequena, por uma foto enorme, você põe no Word e reduz a foto, você não perde qualidade da foto. Ou seja, se você pode recuperar aquela foto do Word, copiar e colocar numa outra coisa, que ela volta ao tamanho original. Mas você sabe qual é uma das vantagens do Word? É a facilidade de redimensionamento. Exatamente. Você dá aquele
clique sobre a foto e vai no arquivo, no formatar, formatar imagem, e tem uma aba no Word que é a aba tamanho, né, na janelinha que se abre. E nessa tamanho você pode redimensionar a foto do jeito que você quiser, mantendo, obviamente, a proporção, né? Senão fica essas TVs widescreen e todas as pessoas ficam gordinhas, né? No sentido lateral. Você já notou isso? Já. Quantas e quantas dessas que a gente vê sendo transmitido um programa no formato de TV 4:3, né? Na proporção 4:3, só que ele coloca lá no 16:9. E aí as pessoas ficam todas esticadas no sentido horizontal, fica tudo meio gordinho. Outro dia, até a minha mulher estranhou, porque ela está acostumada a ver programas de TV normais, uma TV desse tipo, e quando ela viu numa TV normal, né, no formato 4:3, ela fala, nossa, esse apresentador emagreceu, né? Eu falei, não, esse aí que estava acostumado a ver ele gordo lá na outra. Tarcísio, o Paulo Prado e o Sérgio Martinez têm dúvidas ligeiramente relacionadas. Vamos ler primeiro do Paulo Prado. Paulo Prado diz o seguinte, ele chama a gente de animados professores. A gente é animado. A gente é animado. A gente é animado. A gente, é tal história, a gente se diverte pelo menos. Uso no meu notebook o Windows XP, com o navegador Google Chrome, que na minha opinião é fantástico. Na minha também. Porém, mantenho também na máquina o Internet Explorer, provavelmente porque ele gosta de sofrer, e o Mozilla Firefox, que também é muito bom. Pois quero compartilhar algo que aconteceu comigo. Ao acessar algumas páginas do site de compra e venda, aquele Mercado Livre, sabe? Fiz um anúncio e não conseguia inserir fotos do produto. O link não abria. Depois de alguns dias com o produto anunciado, sem sua foto, resolvi acessar o site pelo Internet Explorer. Não é que o link habilitou e no Mozilla também? Espero passar essa dica aos ouvintes que porventura estão com o mesmo problema usando o Google Chrome. Eu acho que você devia passar também para Google. Manda um e-mail para eles falando, olha, o que está acontecendo, o Paulo é aqui do bairro do Limão, é nosso vizinho, está aqui do lado do estúdio, né? Tá certo. Então é um problema. A dica parecida com essa, qual é? É uma dica também relativa a navegador, é uma dica do Sérgio Martinez, diz o seguinte, ele diz que é nosso ouvinte, mesmo quando a gente já estava inclusive na outra emissora. Nossa, faz tempo. Então ele deve estar no programa 7.812. Mais ou menos, ou mais, né? Tá certo. Hoje, graças à internet, não preciso mais fazer malabarismos, eu gravo o programa em pendrive, antigamente ele gravava da fita do rádio. E posso ver o programa no horário que quiser. Se não fosse a internet, não poderia mais ouvi-lo, eu mudei para São José dos Campos e não consigo sintonizar a Rádio Eldorado aqui. Sim, mas a internet é justamente para isso. Né? Ajuda. Bem, no momento eu não tenho nenhuma dúvida, mas gostaria de contribuir com uma dica. Você sempre comenta que prefere o Firefox. Mas existem sites que abrem melhor no Internet Explorer, justamente porque o Webmaster só testou no Internet Explorer. Sim, ele desenhou, né, os sites pensando no Internet Explorer, então ele abre melhor, obviamente, no Internet Explorer. Estou falando do Webmaster, né? O meu editor colocou meus livros no site da editora, que é www.editoraalef, esse Aleph é com PH no fim, .com.br. Eu entrei no site para ver meus livros lá. No Internet Explorer, maravilha. No Firefox ficou tudo desconfigurado. Já até liguei para ele e falei, toma cuidado. Dá uma conferida aí, né? Eu também prefiro o Firefox. Agora estou falando de um plugin legal. Eu uso um plugin muito interessante. Qual que é, Tarcísio? Então, é um plugin que torna possível usar o Internet Explorer dentro do Firefox. Então, para quem usa o Firefox e não abre mão, pode, para esses casos, abrir o Internet Explorer dentro do Firefox. De dentro do Firefox. Como é que funciona? Esse plugin, ele aciona um botão no canto inferior direito do site, e aí você pode ter guias abertas com o Firefox e com o Internet Explorer ao mesmo tempo. Então, numa mesma janela, né, você tem aquelas guias de navegação, aquelas abas. Algumas, no caso, com esse plugin, vão ser do próprio Firefox e outras vão ser abertas pelo Internet Explorer. É interessante ver como alguns sites reagem diferentemente ao Firefox ou ao Internet Explorer. Ainda precisa ter instalado a última versão do Internet Explorer, né, para poder funcionar, mas não precisa mais abrir o Firefox e Explorer ao mesmo tempo. Os dois funcionam em perfeita harmonia. O nome do plugin que você pode instalar no Firefox, isso, né, para poder abrir o Internet Explorer junto, é o IE-Tab. IE, né, de Internet Explorer, Tab. E o link é naquele depósito de plugins que a Mozilla.org
disponibiliza, inclusive na língua portuguesa. Então anote aí, HTTPS. Então, normalmente a gente nem fala no HTTP, né? Mas nesse caso é um HTTPS. Porque é mais rápido acessar pelo HTTPS do que pelo HTTP. É incrível, quando o servidor dispõe os dois. Por exemplo, quem usa o Google e quem usa o e-mail do Google, o Gmail, normalmente se você entrar no HTTP entrar... Ele vai meio capengando. Então o que você faz? Você vai lá em cima, clica logo depois do último P, insere um S e dá um Enter de novo. Ele... Esse é o protocolo de navegação, por isso que a gente normalmente nem fala, porque se você omitir isso, ele vai assumir o HTTP como padrão. Mas então nesse caso, para pegar o link correto, HTTPS : tá? Então digite aí no caso o protocolo também, HTTPS : Agora vem o endereço propriamente dito. Add-ons, ou seja, ADDONS, add-ons, com 2 Ds, ponto, Mozilla, com Z e com 2 Ls, mozilla.org, /PT, BR, esse BR com letras maiúsculas, Firefox, add-on, conforme eu já falei com 2 Ds e N no final, 1419, 1419. O que aconteceu em 1419, Tarcísio? Eu sei lá. Eu também não sei. Eu estava querendo saber se você sabia para alguém associar com alguma coisa. Mas realmente eu pensei que... Algo deve ter acontecido. Algo deve ter acontecido. Pelo jeito que você me perguntou, eu falei, nossa, deve ter sido alguma coisa que me escapou. Né? Deve ter sido isso. Tá certo. Bom, temos aqui mais e-mails. Eu queria fazer um comentário a respeito de uma dica, aproveitando essa última que foi dada aí sobre esse navegador, né? Há 1 ou 2 programas atrás, deixa eu ver aqui quem foi, nem sei quem foi alguém que falou abraços, avante palestra, bom, enfim, algum palmeirense. Você viu que querem colocar o Beluso como presidente da CBF? Te juro, tem um movimento para derrubar o Marcelo Teixeira, não, como chama? Bom, pelo menos de economia ele entende, né? Ele é professor de economia. Não, mas pelo jeito entende de futebol, porque olha como está o Parmeira. Bom, de qualquer forma, deixa eu fazer o comentário aqui, que eu não lembro quem foi, aliás não está escrito aqui no e-mail, mas um abraço forte aos professores e saudações alviverdes, avante palestra, já está, acho que, identificando quem foi. Ele nos mandou um e-mail, que aliás eu acho que apareceu de novo a respeito de um jogo em Flash que se intitula Simulador de Defeitos. E a gente nem sequer chegou a dar o link para baixar esse jogo, porque ele havia nos passado aqui um link no EasyShare. O EasyShare, deixa eu explicar aqui. Por isso que a gente não passou para os demais ouvintes esse link. A gente precisaria dar uma checada nele antes, e foi isso que eu fiz, por isso que agora eu estou voltando ao tema. O EasyShare é um depósito de arquivos. Assim como tem o SendIt, o SendIt, o SendSpace, tem o EasyShare, o RapidShare, o MegaUpload, tem vários desses depósitos de arquivos. Muitos desses depósitos de arquivos são utilizados, infelizmente, de forma ilegal. Como assim? Pessoas, que não sei o que lucram com isso exatamente, ou até querem fazer ou disseminar o bem, na opinião delas, elas colocam à disposição do público em geral que tem acesso à internet, nesses depósitos, filmes, CDs de música, programas, aplicativos com os respectivos números de série e tudo mais. Ou seja, teoricamente as pessoas podem pegar de graça, é claro que isso é pirataria, quaisquer coisas nesses locais, EasyShare, RapidShare, YouSendIt, DepotFiles, tem vários desses, tem vários. É claro que existe uma política
por parte desses, dos administradores desses sites, de não se colocar nada que tenha conteúdo ilegal, né? Tipo, que tenha direitos autorais ou coisa parecida. Tanto é que quando eles acham, eles fazem uma limpeza geral nesses arquivos e muitos desses links acabam nem funcionando. Pois bem, esse tal de simulador de defeitos, o nosso ouvinte aqui havia mandado o link no EasyShare. Então eu falei, bom, vamos tomar cuidado, não vamos divulgar uma coisa que de repente pode ser uma pirataria aí. Mas não, viu, gente? Eu entrei no site da Intel, é um joguinho desenvolvido pela Intel e ele é gratuito. Ele é gratuito. Até para nem dar o link lá do EasyShare, eu achei um outro link, que agora eu vou passar para vocês, e ele pode ser obtido gratuitamente no seguinte link, www.ziggy, esse Zig é Z-I-G-G-I, com 2 Gs e começando com a letra Z, .com.br. Então www.zig.com.br/downloads /simulador-de-defeitos. O que é esse simulador de defeitos? É um programinha, um jogo, escrito, né? Um joguinho escrito em Flash que faz o que é prometido, ou seja, ele simula defeitos no seu computador e é, segundo a própria Intel que o desenvolveu, um excelente programa de treinamento para pretendentes a técnicos em computador. Que é um jogo que começa com um defeito e você diz, o que está acontecendo? Aí, de repente, digamos... É uma espécie de quiz, né? Não, uma série de perguntas. Aí você descobre, mas não ligou na tomada. Aí fala, ótimo, então já passou para a segunda fase. Primeira coisa é ligar o computador na tomada. Segundo defeito, não dá boot, e vai indo, né? Exatamente. Então, agora que uma vez a coisa foi checada, é realmente um programa gratuito, ele está lá no EasyShare. Não digo, gente, que tudo que está no EasyShare, no RapidShare, é pirataria. Não, tem coisas ali que são arquivos normais, arquivos às vezes até pessoais das pessoas, que querem colocar ali como uma espécie de HD virtual, HD nas nuvens, né? Mas tem muita pirataria, então antes de passar o link para vocês, eu fiz questão de dar uma checada. Pode ir em frente que vale a pena, se você quiser baixar um joguinho bem interessante para aprender a parte de hardware, principalmente, envolvendo aí a utilização e a manutenção de computadores. Tarcísio, o Dr. Carlos Abrão está dizendo, essa porcaria de AVG não tem um item para eliminar vírus, só existe quarentena. Bom, mas veja bem, Dr. Carlos, se você colocar o vírus em quarentena, ele se torna inativo, não tem... Ele fica inócuo. Ele fica inócuo. E o problema da quarentena é justamente esse, de impedir que algum arquivo útil que foi invadido pelo vírus deixe de funcionar. Ou pelo menos se alguma coisa deixa de funcionar, você já sabe que o que foi para a quarentena deve ser desinfetado, né? Acho que nós estamos meio no fim do nosso tempo, hein? Eu também acho, viu, Pierluigi? Eu só queria registrar aqui que nós estamos com um monte de e-mails ainda, como sempre, né? Para passar aí para vocês, para responder. E então, vocês ouvintes que enviaram seus e-mails, tenham um pouquinho de paciência. A gente está meio lotado aqui de e-mails, mas num determinado ponto a coisa vai acontecer. O seu e-mail vai ser lido e a sua resposta vai chegar, ou pelo menos ser lançada ao ar para que chegue através de um outro ouvinte. A vocês todos os ouvintes que nos enviaram os e-mails, nos enviaram as dicas, e vocês que ficaram aí, especialmente essa última 1 hora, plugados, a gente agradece a todos. Encerramos mais esse Plug Eldorado. Obrigado a todos e até logo. Até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. E até a semana que vem. Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.